Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso MangueCast. No encontro de hoje nós traremos a temática de políticas públicas para a educação ambiental. Nós trouxemos também convidados super especiais para debater esse assunto conosco em mais um episódio e trazer a temática de educação ambiental para Maragogipe. Por isso estamos aqui com a secretária de Educação, Esporte e Lazer do nosso município e também estamos com um professor da rede de ensino da modalidade de educação do campo. Eu gostaria que eles se apresentassem nesse encontro, uma alegria muito grande. O projeto do CO2 Manguezal está recebendo vocês para mais um episódio aqui desse nosso canal e também partilhando todos os conhecimentos que vocês já trazem para a realidade de Maragogipe. Primeiro quero agradecer e parabenizar pelo MangueCast. Esse é um espaço muito importante, onde nós temos aí a oportunidade de dialogar e de falar, né, sobre um assunto que é muito essencial dentro da educação. Discutir e falar sobre o meio ambiente é vida. Meio ambiente é tudo aquilo que está à nossa volta. Então, discutir, conversar, dialogar com os nossos alunos é de suma importância. Então, eu considero esse espaço um espaço ideal para dialogarmos e conversarmos sobre a importância do meio ambiente. Olá, é um prazer imenso estar aqui participando do MangueCast e falar da educação ambiental para o povo do campo é muito importante, principalmente eu que trabalho isso na prática, é muito importante essa pauta. A gente está trazendo aqui duas potências, né? A secretária Ana Cláudia Batista Barbosa, ela também que é professora da Rede Municipal de Ensino, é psicopedagoga clínica institucional, e também o professor Ademir, lá da Escola Antônio Otílio de Andrade, que trabalha muito essa questão de envolvimento de educação com o meio ambiente, com territorialidade, em um recorte muito específico que a gente vai conversar também um pouquinho, né? Quando nós falamos de meio ambiente, muitas pessoas ainda acham que meio ambiente é estar falando somente sobre um ecossistema específico, é falar sobre mangue, é falar sobre mata. Só que meio ambiente não é somente isso, né? Meio ambiente é tudo que está na nossa volta. Sim. Esse contexto completo, não é, secretária? Com certeza, Vitor Santana. E eu fiquei muito feliz de chegar aqui nesse espaço e encontrar o professor Ademir, que vem fazendo um trabalho diferenciado em uma das escolas da nossa rede, que é a Escola Antônio Otílio, que fica situada lá na comunidade de Santo Antônio de Aldeia, que para a educação é uma das escolas também de referência da educação do campo. E o professor Ademir, com certeza, ele vai ter aí a oportunidade de falar sobre essa potencialidade, né, de dentro da educação, onde os alunos eles trabalham essa realidade do meio ambiente, mas de uma forma diferenciada. Então, o professor Ademir, ele traz um encanto junto com os seus alunos nesse espaço escolar. Falar da educação ambiental, como a Ana Cláudia acabou de falar aqui, nossa secretária, trabalhar a educação na escola, para mim, está sendo um privilégio, porque não é todas as escolas que têm esse privilégio, esse compromisso de trabalhar com a educação. E quando eu trago a educação de forma mais dinâmica, mais interativa, eu posso estar transparecendo essa visibilidade maior e dando esse acompanhamento que a escola precisa, que a educação ambiental precisa. Eu acho muito, muito interessante, né? Nós, né, da Fundação Vovó do Mangue, né, o projeto CO2 Manguezal é mais um dos projetos de iniciativas sociais que a Fundação Vovó do Mangue tem. E nós temos também outra ação, que é o Programa Educa Mais. O Programa Educa Mais é uma iniciativa de valorização de português, de matemática em algumas escolas específicas. E essa é uma realidade também. Então, lá na Escola Antônio Otílio de Andrade, existe, né, por meio da Fundação Vovó do Mangue, de outro parceiro financiador, atividades de reforço escolar. Nesse contraturno, né, quando essas crianças retornam, estão na escola, o projeto visa justamente trazer essas temáticas que estão relacionadas ao cotidiano, ao meio ambiente, a questão de usar a territorialidade para ampliar ainda mais a educação dessas crianças. E é nisso que a gente também está trazendo o professor Ademir para essa realidade. Falar da Antônio Otílio, né, dessa escola do campo, é também falar de um recorte histórico muito interessante, porque
ali a comunidade é uma comunidade de Santo Antônio da Aldeia, que é uma comunidade remanescente indígena. Por ser uma comunidade remanescente indígena, nós temos uma questão muito ligada, porque os povos originários, os povos indígenas, têm uma ligação muito forte com o meio ambiente. Eles têm uma ligação de respeito, de sagrado, de presença, de preservar. Então, trazer novamente essa pauta de meio ambiente para pessoas que são remanescentes de um território indígena é falar sobre ancestralidade, né? Falar sobre a sua própria história. E também estar trazendo para a realidade deles aquilo que é vivo, né? Que é pulsante. Eu acho que é um ponto muito positivo, né? E a gente fazer essa ação de levar essa temática, secretária, é um ato de política pública de reparação mesmo, né? Sim, com certeza. E eu tenho esse cuidado, tenho esse carinho de respeitar esses espaços onde essas escolas elas estão localizadas, né? Nós estamos nos referindo aqui à Escola Antônio Otílio pela presença do professor Ademir, que traz essa identificação já da própria unidade. Mas é necessário ressaltar que a educação em si, ela tem essa preocupação de trazer a realidade, a cultura local para dentro da escola. Né? E a Escola Antônio Otílio, ela traz esse diferencial, porque não só o professor Ademir, mas a gestão da escola, os professores que lá estão, fazem esse diferencial, fazem um trabalho diferenciado dentro da comunidade, respeitando esse território onde a escola está localizada. Quando eu recebi a proposta da Educa Mais para trabalhar no turno oposto da sala de aula, eu pensei, se eu vou trabalhar em uma comunidade que ela é rica em história, traz sua cultura e traz também a questão da agricultura familiar, isso trouxe para mim uma luz, aonde eu disse, eu não vou trabalhar diretamente na sala de aula, eu vou levar os meus alunos para trabalhar em campo. Eles vão trabalhar de acordo com a realidade deles, aonde eu, diversas vezes eu faço português debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de acerola, para que ele entenda a valorização da importância daquela árvore estar ali, trazendo sombra, frutos. E trago também a questão dos alunos, quando eles vão por fábrica, chão de fábrica, que eu costumo chamar, que é para uma casa de farinha, para onde eles podem entender melhor como é que eles vão trabalhar amanhã depois, porque eles devem se orgulhar de trabalhar, de morar ali. Porque eu lembro, né? Isso, eu lembro muito bem que quando eu estudava logo no começo que eu vim da zona rural, estudar aqui em Maragogipe, a gente era muito questionado sobre a questão. Chegou da roça, chegou tapado. E eu quero passar para meus alunos que ser da roça é uma questão de orgulho, porque não trata-se da nossa realidade, da realidade local que os alunos vivem, trazendo com que eles consigam trazer potencialidades. Isso, as potencialidades deles. Exatamente, exatamente. E também, secretária, é um momento de valorização do povo do campo, de chegar e dizer assim, olha, eu sou aluno da Escola do Campo e dentro da Escola do Campo existe uma educação de qualidade. De qualidade. Sim. E uma valorização de estar ali naquele espaço, dizer que debaixo de um pé de manga também pode ser uma sala de aula. Isso. Então imagina para o aluno, né, sair daquele espaço de uma sala quadrada, né, entre paredes, e ir para esse espaço, embaixo de uma árvore, embaixo de uma mangueira, debaixo de um cajueiro, e ali fazer a sua roda de leitura, a contação de história, vivenciar esse momento e onde é possível fazer esse trabalho de resgate, de resgatar a história da comunidade local. Isso é muito importante. Não adianta a gente querer fazer educação se não for na prática. Por quê? Se a gente mora em uma comunidade onde ela tem valores, mas não é valorizada, não adianta nada. Exato. Porque a gente olha, como minha mãe sempre diz, não adianta a gente olhar o outro e ser o mesmo. A gente tem que olhar o outro e melhorar cada dia mais. Quando eu vejo a história de Ana Cláudia, que ela passou a dar aula, né, de cavalo e tudo mais, eu vejo que hoje os alunos têm um potencial maior, mas as escolas não estão colocando em prática. Por quê? Por falta de professores que não têm o compromisso de levar essa valorização da cultura da sua localidade para a prática. Toda a comunidade, ela querendo ou não, ela tem uma história,
ela tem uma cultura. Então, eu trouxe a Auxílio, resgatando a cultura da Auxílio, porque lá é uma comunidade bastante enriquecedora e tem diversas culturas do povo locais. E a gente vai para um desafio aí muito grande, né? Que é essa questão de capacitar professores para a educação ambiental. Eu acho que é um desafio muito grande, porque, de certa forma, os professores que estão na área do campo, né? Maragogipe é majoritariamente rural, Sim, ou pesqueiro, sim. é algo que a gente está falando da nossa realidade. E a Fundação Vovó do Mangue, diversas vezes, ela faz capacitações, faz encontros, faz formações, justamente nesse intuito de estar levando a questão de educação ambiental como uma pauta que precisa estar presente dentro da educação, dentro desse contexto dos professores, para que haja esse processo, né, de Sim, valorização, sim. de aceitação, de empoderamento, e dele chegar e dizer assim, não, eu sou professor do campo e isso é um motivo de orgulho. De orgulho. É um motivo de chegar e dizer assim, eu tô aqui, eu tô fazendo meu trabalho com excelência, Exatamente. né? Com certeza. E você, Vitor, me relembrou, né, no ano passado, onde a Secretaria de Educação, em parceria com a Fundação Vovó do Mangue, fez essa oferta, né, de Sim. formação para os nossos professores, os professores da rede, para os coordenadores pedagógicos, levando essa potencialidade, né, de forma enriquecedora para dentro da sala de aula, para mostrar essa riqueza, né, que é o meio ambiente, de que forma cuidar, de que forma preservar, independente que seja na área rural, que seja do mangue. Sim. Nós também temos as nossas escolas que são situadas em comunidades ribeirinhas. Ribeirinha. Então, é importante ressaltar isso sobre essa parceria que foi válida e que hoje nós estamos colhendo esses frutos. Com certeza. Então, foi de grande valia. E continua sendo, né? Porque continuamos com essa parceria, as formações continuadas, elas continuam acontecendo e a cada momento novos profissionais serão formados e informados de como cuidar desse bem tão precioso. Eu me sinto aqui muito à vontade, porque aqui nós estamos em 3 pessoas que são da zona rural. Né? A minha família, tanto parte de mãe quanto parte de pai, são de comunidade rural. Eu nasci, cresci no distrito do Guaí, né? Então, vivenciei aquilo lá. Vocês dois também nasceram, cresceram na área rural, na Embaíbas. Então, eu acho também a gente estar em um local de dizer que, quando a gente fala em educação do campo, a gente fala em educação ambiental, principalmente nas escolas que estão em comunidade do campo, na área rural, nós estamos falando de um processo imersivo muito grande. Sim. E aí, secretária, quando a gente, né, sabe, né, que você tem formação nessa área de psicopedagogia, esse processo sensorial do aluno chegar, tirar o sapato, pisar na terra, sentir o cheiro da árvore, sentir o cheiro da flor, ver um animal passar e entender todo aquele ambiente ali como um local que precisa ser preservado, é um processo de ensino-aprendizagem muito grande. Sim. Imagina, né, esses alunos numa casa de farinha. Então, como você fala muito bem em relação à questão das texturas, né, que é necessário esse toque, sentir esse cheiro, para que seja desenvolvido também, né, todos os sentidos que sejam aguçados dentro da educação, e levar esses alunos para dentro de uma casa de farinha e ali mostrar para ele o potencial que o meio ambiente, né, oferta, dizer ao aluno, olha, você pode ir, pode estudar, pode fazer sua faculdade e voltar para a sua comunidade para trazer aquilo que você aprendeu lá fora para enriquecer ainda mais através do conhecimento que você adquiriu lá fora. De maneira de produção, né? Isso. Que é no meu caso, né? Eu como professor, eu disse, meu Deus, eu vou estudar na escola, na sede. Aí, graças a Deus, e a Ana Cláudia, ela me colocou na Auxílio, e eu disse, agora chegou o meu momento. Esse é o meu momento de eu botar em prática tudo aquilo que eu queria que acontecesse na minha época. Porque na minha época não tinha nada disso. E agora eu estou proporcionando para os meus alunos, e é uma questão de honra, que quando eu chego na sala, ele diz assim, professor, qual é a diferencial hoje? Vamos fazer o que hoje? Aí eu digo a eles, hoje vocês vão conhecer a história da Capela Velha. Aí ele disse, eu já estava doido para saber essa história, mas ninguém nunca me contou. Eu chego lá com ele, faço a pesquisa de campo, levo ele para conhecer a Capela Velha,
e eles voltam para casa e já passam esses resultados para a família. E eu vejo retorno que as famílias vêm dizendo, meu filho hoje aprendeu sobre isso, isso e isso. E eu fico muito gratificante, porque isso é uma questão de honra. Porque um professor que valoriza... É o retorno do seu trabalho. Exatamente. E a história não vai se perdendo, né? Da própria comunidade. A Ademir me fez lembrar agora a professora, né? Que tinha sua maleta amarela e que todos... ela escolhia um dia na semana para levar essa maleta e que essa maleta era aberta na sala de aula e ali os alunos sabiam que quando a professora chegava com a maleta amarela... era porque tinha uma novidade. Então, os professores, os alunos do programa Educar Mais, onde a Ademir ele está responsável por esses alunos, quando eles visualizam a Ademir, professor, sabe que está chegando uma novidade. Né? Uma novidade. Isso é interessante e importante. Né? A gente trabalha assim com um currículo vivo, né? Que é dizer assim, olha... Existem diversas formas de ensinar, existem diversas formas de aprender. Então, o processo que se dá também de você aprender dentro de uma sala, numa cadeira, também é possível você aprender sentado e vendo... Ou até mais. Ou até mais. Isso, uma pessoa, um membro da comunidade fiando ou trançando um cesto de palhas, que ele vai contar a sua história, ela vai dizer como começou, como fez, sabe? Então, é um processo tanto de valorização quanto de ensino mesmo. E você me fez agora também, Vitor, me recordar, quando eu estava ainda atuando como professora na escola Getúlio Vargas, que fica situada na comunidade de Cachoeirinha. Que é do campo também. Que é do campo, né? E também vale ressaltar que eu sou professora do campo, sempre fui professora do campo. Sim. Nunca atuei em uma escola da sede e nunca atuei em uma turma regular. Eu sempre atuei como professora de turmas multisseriadas, que é um desafio imenso, muito grande. E eu lembro perfeitamente que um dia, professor tem que chegar com seu planejamento, tudo organizado. Isso é do perfil de qualquer um professor. E aí eu recordo que um dia eu cheguei e à distância eu já percebia um alvoroço em torno da escola. Sim. E eu recordo perfeitamente que tinha uma mangueira, né? Tinha uma mangueira e que os alunos estavam em torno dessa mangueira fazendo uma algazarra. Sim. E quando eu me aproximei, era justamente porque um ninho, ele tinha se desprendido lá do galho da mangueira e estava no chão com 3 ovos. E a mamãe passarinha estava ali doida, louca, não podia pegar o ninho e colocar lá de volta. E ali naquele dia eu tive que mudar todo o meu planejamento, Sim. porque era uma novidade e que tinha que ter uma solução, porque eles estavam preocupados com isso, e eu tive que mudar todo o meu planejamento. Então o professor ele também faz essas adequações que são necessárias a partir da sua convivência, do seu dia a dia. E aí eu lembro que eu utilizei aquela mangueira por muito tempo como referência. Aquela mangueira, ela se tornou o meu espaço, o espaço que a professora preparou para ofertar uma leitura diferenciada, né, embaixo daquela árvore. E foi bacana. Imagino. Só para você que está nos assistindo, que não é da área totalmente da educação, mas é bom a gente fazer esses lembretezinhos para, né? Escola multisseriada, turma multisseriada, são aquelas turmas que têm alunos de diferentes etapas de ensino, de séries diferentes, mas que estão unificados durante um ano, e aí eles são aprendidos, são ensinados, na verdade, por um único professor, né? Isso. Então, geralmente a gente encontra isso muito em escolas do campo, né? Pela ausência de professores e pela ausência da quantidade de alunos para montar uma turma, né? Unifica, cria uma única turma e aí, durante todo o ano, são direcionadas atividades para cada segmento, não é isso? Isso, bem isso. E o professor, ele também tem formação, Sim. Ele já sabe como trabalhar essa logística, né, dentro da sala de aula. Uma coisa também... E diga-se de passagem, Vitor, as escolas do campo, de turmas multisseriadas, é referência dentro do município. De indicador também, né? Com isso de valorização da questão de números, de aprendizagem. A gente está falando de
algo que é uma potência mesmo de aprendizagem. Sim. E quando a gente fala de potência de aprendizagem, é muito interessante também se pensar que não se precisa de muito para se trabalhar com a educação ambiental. Não mesmo. Com certeza. Eu acho que, assim, quando a gente vai para um ramo específico, a gente precisa de material. Só que quando a gente vai falar de educação ambiental, com uma folha a gente ensina. Uma folha de um pé de manga a gente ensina. Com uma folha... Principalmente as escolas que estão situadas Exatamente. na comunidade rural. Você chega ali, pega um punhado de areia e você vai falar sobre proporção. Sim. Você chega ali, envolve, leva ela para poder partilhar dentro de um rio, para fazer uma roda de conversa numa cachoeira. Então, são coisas que não precisam de muito material. São elementos naturais que a Exatamente. própria natureza Disponibiliza. Você sem pode- nenhum custo. Você Exatamente. pode pegar um feijão, um andu, um mangalu e pode transformar em uma lembrança. Exatamente. Você pode pegar a manaíba e dar uma aula de como transformar em empim. Aquela Aham. manaíba. E a gente pode também pegar a manaíba e transformar em uma boneca para aquelas crianças Para que não aquelas têm a crianças. boneca. Exatamente. Pode pegar a espiga de milho milho e e transformar. transformar em uma boneca. E olha o quanto isso está envolvido com a questão Sim. de aprendizagem e como isso está envolvido dentro da questão ambiental. Porque quando a gente fala muito, né, com essa questão de meio ambiente, se fica muito focado que é uma ideia de querer preservar. Sim, preservar é extremamente necessário. Só que também, para se preservar, a gente não preserva o que a gente não conhece. Então, a partir do momento de conhecer, valorizar, reconhecer que aquele ambiente que a gente está ali inserido é um local que tem potencialidade, o aluno ele vai preservar por osmose, né? Por Sim. necessidade, porque ele entende que aquilo pertence a ele, né? E eu acho que é um movimento muito interessante quando o Manguecast traz isso de falar de preservação com agricultura familiar, com a educação do campo, porque a gente coloca agora os nossos olhares para esse sentimento também de pertencimento. Sim, E a com gente precisa certeza. disso, né? Eu acabei também, né, de lembrar de um projeto onde foi feita uma parceria da Secretaria de Educação com o estaleiro da Enseada do Paraguaçu. Sim. E algumas unidades, e a escolha dessas unidades foi de forma bem específica, porque nós escolhemos escolas próximas de nascentes. Sim. Nós temos no nosso município o Rio Cachoeirinha, Sim. que é um dos rios que abastece A cidade. a nossa cidade. E essas escolas, esses alunos, eles foram preparados e fizeram replantio de árvores para cuidar da nascente. Então, foi todo um trabalho desenvolvido. Para mata ciliar. Isso, na comunidade, eu recordo que foi a comunidade do Iriquitiá, a Sim. comunidade de Cachoeirinha de Cima, a comunidade da Serraria. Então, foram escolas que, no final do projeto, as escolas elas seriam premiadas em primeiro, segundo, terceiro lugar. Sim. Mas o trabalho foi tão eficiente que todas as escolas foram premiadas em primeiro lugar, Sim. porque não deixaram a desejar e cuidaram, e essas plantas estão lá, essas árvores hoje, né, estão lá, e de forma muito, muito cuidadosa, esses alunos aprenderam a importância de cuidar dessas nascentes. Sim. E como isso é necessário, né, professor? De tipo, Exatamente. você levar esse aluno para esse ambiente e ensinar ele, dentro daquele ambiente, as formas, né, de preservar, as formas de agir com a natureza, de como lidar com ela, né? Porque a gente está muito acostumado em questão de só desmatamento. Mas quando eu levo um aluno para debaixo de um pé de jambo, que é extremamente importante, e eles passam a entender que debaixo daquele pé de jambo não é apenas uma aula. Eu estou explicando a ele que se não tivesse alguém que cuidasse do pé do jambo ali bonitinho, a gente não ia ter sombra, a gente não ia ter oxigênio. Eles Não ia ter a fruta. não ia ter a fruta, que é o principal. Quando fosse na época que tivesse no tempo, não ia estar o tapete rosa Sim, embaixo, que é ia a coisa ter- mais linda do mundo. E eles passam essas informações para os pais em casa. É questão gratificante, porque eles já conseguem conscientizar os pais. Exato. Dizem, não, pai, não pode fazer isso, o senhor tem que plantar. Exato. Eu estou até com um projeto que depois eu vou passar mais adiante, vou dizer, que é utilizar a palha de banana Sim. como o principal fonte de brinquedos. Massa. Muito bom. Tá por vir ainda a Juliana, Cláudia conhece, ela vai Sim. me ajudar nesse projeto,
que eu vou valorizar ainda mais a questão da agricultura, porque a agricultura tem um potencial imenso, né? Então a gente não pode deixar acabar essa questão. Com certeza. Sim. E eu já estou super ansioso também para poder descobrir como é que também vai fiquei fazer, não é? curiosa. Ele ainda não tinha Coisas grandes conversado é bem. comigo. Muito Ainda bem. não. Mas O coco, como a gente vai fazer uma cocada sem açúcar? Vamos descobrir. É interessante porque pega-se esses produtos Sim. naturais, que são territorialidade, que são elementos que estão presentes na realidade do aluno, apresenta como forma de aprendizagem, como forma econômica também. Porque quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando disso. Está falando de um aluno que chega na escola e aprende naquele momento ali, que ele consegue fazer um sabonete com produtos naturais, que ele chega em casa, que ele passa para a mãe, que ele passa para o pai, que daqui a pouco pode se tornar uma renda extra na família, pode se transformar em um instrumento, sabe, de recurso para aquela comunidade. Então, é fazer esse movimento de valorização ambiental, valorizar né? as coisas locais que a gente tem. Exatamente. Nós estamos agora em uma das nossas unidades com um projeto para a turma do EPJAI, Sim. da Horta Suspensa. Explique aí, secretário, o que é PEJAI? EPJAI é educação para pessoas adultas, jovens e idosos, né? Isso aí. Que não tiveram a oportunidade, por algum motivo, de continuar com seus estudos e agora eles têm essa condição de dar continuidade e estão aí fazendo também, participando de projetos como a Horta Suspensa. Sim. E é muito gratificante ver que mesmo sem, digamos, um espaço adequado para uma horta, mas eles providenciaram, né, materiais que foram recicláveis e estão trabalhando essa horta suspensa, que dali, daquela horta, daquela plantação, do que eles cuidam, eles levam para a merenda escolar. Imagine. E em uma outra unidade, tem um projeto que está sendo desenvolvido agora com os alunos do 9º ano, onde eles estão trabalhando a importância de não usar o agrotóxico nas plantações. Né? Então, os alunos estão passando por essa vivência, sendo sensibilizados pelos profissionais da educação, para que eles sejam os multiplicadores fora do espaço escolar, para até mesmo quando vê, né, o pai ou a mãe ou alguém plantando e colocando esse veneno, esse agrotóxico, eles tenham consciência para dizer, dizer que não é permitido, dizer o que é que aquilo causa na nossa vida, enfim, falar conscientizar, das coisas. Né? Isso. Eu acho isso muito interessante também. Essa pauta que a gente traz hoje no MangueCast é extremamente essencial, porque também o projeto CO2 Manguezal, ele atua em duas frentes. Atua tanto com a questão do manguezal, sim, quanto também com Mata Atlântica. Sim. Quando a gente vai falar de Mata Atlântica, a gente está falando de nascente, a gente está falando de comunidades que estão localizadas ali às margens dessas nascentes, dessas áreas ribeirinhas, que estão ligadas diretamente com a agricultura familiar, com o território quilombola. Então, a gente está falando de uma realidade que é extremamente ligada com a questão do meio ambiente. A gente está falando com a situação que é extremamente ligada com o fenômeno de preservação e necessidade. Sim. Hoje nós estamos muito falando, né, a temática ambiental nos leva muito a pensar sobre o clima. Existem e estão acontecendo muitas mudanças no clima. Então, de que forma essa escola, que é um agente transformador de ensinar, porque, por exemplo, vamos utilizar aqui, há pouco tempo atrás se utilizava muito a tipologia índio. Todo mundo falava índio. Depois de um processo, né, de toda uma transformação que foi necessário para poder ensinar que não é a forma correta de chamar os povos originários de índio, porque soava de forma pejorativa, sim, agora a gente já está com o movimento que as escolas chamam de povos originários, de comunidades indígenas. Então, é possível a gente modificar o pensamento das pessoas, da sociedade, por meio da educação. Com certeza. E esse eu acredito que é um dos únicos meios, a educação. Exatamente. E saber que nós temos professores profissionais comprometidos com toda essa responsabilidade, que tem essa sensibilização, que tem esse olhar
realmente voltado e saber que os nossos alunos, eles são preparados para poder trabalhar essa diversidade. Isso é muito gratificante. Exatamente. Na próxima aula eu vou levar para eles também a questão de uma planfetagem, que eu vi que os passarinhos, eles acabaram diminuindo por questão do remédio, do veneno, do envenenamento, né? E essa questão tem que ser bem trabalhada na sala de aula, e eu espero que abranja toda a escola no dia que eu for fazer, porque não adianta a gente só falar, a gente tem que pôr em prática. Eu vou fazer uma questão de panfletagem. A gente vai sair pelas comunidades lá, vizinhas, panfletando e dizendo a importância de não bater esse remédio, porque esse remédio tem um desequilíbrio ambiental muito grande. Eu lembro que eu tenho um aluno lá, que ele é apaixonado por passarinho, e ele disse, professor, eu não estou conseguindo pegar um passarinho. Aí eu disse a ele, sabe por que isso? Você passou em tal comunidade, você viu como é que tá? Você viu o que aconteceu? Aí eu vou sentar com ele e vou explicar o porquê tá acontecendo aquilo. E na segunda-feira eu vou pôr em prática essa questão. Uhum. Eu acabei de lembrar, Ademir, que na última visita que eu fiz lá na comunidade de Santo Antônio de Aldeia, eu lembro que eu nunca tinha visto, né? Mas tinha 5 tucanos sim, em cima do pé da amêndoa. E as crianças que estavam ali em torno, até os adultos, sim, eles questionavam de onde foi que vieram, porque nunca teve. Uhum. Então, foi um levantamento também, um questionamento por parte da comunidade. E aí já fica a dica para você também estar trabalhando isso. Né? Exatamente. Por que esses tucanos foram parar lá na comunidade de Santo Antônio de Aldeia? E que aí essa visita desse tucano já vira o tema de uma aula que já fala sobre animais. Que já fala sobre preservação, sim, que já fala sobre cuidado. Então, olha como esses subsídios pedagógicos estão na nossa cara. É uma riqueza imensa. Exatamente. Nós estamos falando de que os assuntos da aula, o plano de aula, ele tanto muda de uma hora para outra, como foi um caso, né? Porque vi um ninho de passarinho caído. Então, a minha aula inteira vai ter que ser sobre passarinho. Independente se é português, conta uma história do passarinho. Se é sobre matemática, você vai contar os ovos do passarinho. Se for sobre geografia, a gente vai entender como é que esse ninho é construído. Então, existem milhares de formas e de possibilidades. Isso que é a educação, né? A educação é um constante movimento. Exatamente. E eu acho que é muito interessante quando a gente vai falar sobre isso, de que a educação ambiental é uma prática transversal, né? Sim. É uma prática que pode estar inserido em qualquer área relacionada a linguagens, a matemática, e ela está presente em tudo, né? O povo está muito preso só trabalhar na ciência. Exatamente. Ciência, mas a gente pode trabalhar em qualquer área. Exatamente. Tanto português, matemática, que eu amo trabalhar matemática. Eu tenho uma aluna que ela diz assim, professor, eu não gosto de matemática, mas na sua aula eu só venho para aprender, porque eu consigo aprender na prática a matemática. Pois é. E como é que você aprende nessa prática dessa matemática? Utilizando recursos naturais. Sim, utilizando produtos que estão ali a postos, né? À disposição. E a educação ambiental, ela está dentro do nosso currículo, né, que é o documento que norteia toda a educação dentro das salas de aula, e lá é bem específico, não é para trabalhar apenas em uma disciplina, mas em todas as disciplinas, e isso cabe ao professor. Nós damos essa abertura para que ele trabalhe de forma coletiva, como eles quiserem trabalhar, mas que tem que trabalhar. Porque, assim, de certa forma, a educação ambiental, ela atinge todo ser humano. Todo ser humano. E não trabalhar apenas nos dias comemorativos. Trabalhar o ano inteiro. É muito interessante também falar isso. Tem gente que só quer trabalhar nas datas comemorativas, mas não. Tem que trabalhar o ano inteiro. Vou falar de árvore somente no dia da árvore, vou falar de manguezal. Vou falar de manguezal só no dia do manguezal. Mas não é isso. Falar de educação ambiental é falar no cotidiano, falar na vida, porque o nosso meio ambiente está inserido a todo tempo. Então, falar de educação ambiental
é falar de vida e é falar do nosso dia a dia, né? É pensar da nossa realidade. Da nossa realidade. E a gente começar a fazer esse movimento de quebrar isso mesmo, né? Já foi seu tempo de se comemorar datas comemorativas e achar que aquilo era o ato e acabou. É uma ação específica naquela data. Exatamente. Que era apenas uma representatividade. Sim. E o aluno ficar sem entender por que eu estou aqui plantando uma árvore. Exato. Uma coisa também, vocês falaram que eu me lembrei muito. Parece, né, aparentemente, para mim, quero saber de vocês também, né, que o tema de reciclagem ficou um pouquinho para trás, há uns anos. O que é que vocês acham sobre isso? Porque eu acho que durante um determinado momento a gente falou muito em reciclagem, estava no auge. Sim. Aí, pronto, falou em pegar garrafa PET e transformar em coisa, aí depois sumiu. Verdade. Acabou pauta de reciclagem. Aí a reciclagem agora não mais precisa estar dentro do contexto da escola, nem da vida. Uhum. Então, sabe, Sim. Eu acho que a gente tem essa potencialidade de trazer à tona essas temáticas e entender que reciclagem, que preservação, não é uma coisa que a gente só fala quando está no auge, né? Quando está assim na alta e depois acabou. Sim, com certeza. A exemplo disso, nós temos uma escola situada na comunidade de São Roque do Paraguaçu, a Escola Professora Noêmia do Rosário, que é uma escola dos anos finais. Ela tem um trabalho muito bonito voltado para essa questão do material reciclável. Sim. E os alunos, eles trabalham durante o ano, uhum. e no final do ano, a direção da escola, junto com os outros profissionais, promove esse desfile, né? Onde eles conseguem, dependendo da temática que é trabalhada, com garrafa PET, com jornal, com copo descartável. Vestido, são blusa, vestidos chapéu. Lindíssimos, que se dava para usar em qualquer ocasião. Né? Então, essa escola tem um trabalho bem diferenciado em relação a essa questão do material reciclável. Exato. E lembrar para você de casa que está nos assistindo, que é muito importante a gente salientar isso, né? Assuntos relacionados ao meio ambiente, por se tratar de algo que é necessidade para a nossa vida, pensar que reciclagem, que os motivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que a questão da década dos oceanos, são assuntos que devem estar inseridos dentro da nossa realidade a todo tempo. Não em momentos, né, de pico ou em que está em alta, em datas comemorativas, não é nada disso, porque no nosso bate-papo hoje foi possível a gente entender que há muitas formas de se fazer, de utilizar espaços como locais criativos, como locais de aprendizagem, e eu acho que foi muito gratificante estar com vocês hoje, tendo esse bate-papo, fazendo esse momento de troca. Eu acho que é muito importante a gente ter essa experiência do chão da sala de aula de uma comunidade que é remanescente, indígena, de trazer essa visão de política pública enquanto necessidade, o quanto é extremamente necessário estar falando de educação ambiental, estar levando isso para a agricultura familiar. Então, para nós do MangueCast, foi enriquecedor estar fazendo esse momento de bate-papo com vocês. E aí, gostaria que vocês mandassem um recadinho para quem está nos assistindo, os nossos ouvintes que estão acompanhando esse MangueCast, esse mais um episódio, que fala sobre educação, que fala sobre tudo. Podem dedicar o seu recadinho para o pessoal que está nos acompanhando lá. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite, dizer que foi um prazer, e dizer que o meio ambiente, ele é vida, meio ambiente é saúde, meio ambiente é educação, meio ambiente também é prioridade, e é com o meio ambiente que também iremos continuar nosso trabalho educacional. É um prazer imenso estar aqui participando desse podcast e dizer a vocês de casa que não adianta trabalhar só na sala de aula. Tem que trazer para a prática, levar para o chão de fábrica, para uma casa de farinha, trazer por debaixo de um pé de manga, de um pé de jambo, para valorizar ainda mais. Porque não adianta a gente ficar só falando, vamos pôr em prática, trazer a nossa realidade, trazer a transparência do seu trabalho com esses alunos e dizer para vocês que é da comunidade, valorize a comunidade de vocês, porque é enriquecedor trabalhar. Maravilha. Muito obrigado. Vocês sempre se sintam bem-vindos para estar nesse espaço aqui conosco de troca.
e dizer que foi muito gratificante esse bate-papo. Todos vocês que nos acompanham, que nos assistem, até a próxima. Esse foi mais um episódio do nosso MangueCast. Nos encontramos muito em breve. E não se esqueça, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe lá no grupo do WhatsApp e também acompanhe as nossas redes sociais no Instagram do CO2 Manguezal. Forte abraço e até a próxima.